Boa noite, ouvintes! Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre saúde da população negra. Hoje, aqui quem fala sou eu, Thaís Alves. E eu, Matheus Acani, para falarmos um pouco sobre racismo estrutural e saúde da população negra. É isso mesmo. E hoje vamos entender quais são os efeitos históricos e contemporâneos que o racismo institucional deixou na saúde da população negra. E para isso, hoje nós temos convidados com currículos invejáveis e uma experiência imensa nesse assunto. Primeiramente, o professor Guimes Rodrigues, que é paulistano, formado em Química pela USP e doutorado em Físico-Química pela UFSCar. Foi professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, onde coordenou durante 13 anos o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, promovendo ações afirmativas e iniciativas de educação antirracista. Além disso, é cidadão honorário de Uberlândia, cantor, compositor, mestre de capoeira angolana do grupo Malta Nagoa, e, em 2024, recebeu o prêmio Grande Otelo, que reconhece mestres de culturas afro-brasileiras e indígenas, e atualmente é diretor da Diretoria de Estudo e Pesquisa Afro-Raciais da UFO. Além dele, temos também a Andréia de Jesus, que é graduada e mestre em Ciências Sociais pela UFO e doutora em Ciências Sociais pela Unesp. Possui uma trajetória ampla em educação, saúde e políticas públicas. Já atuou na Faculdade Zumbi dos Palmares, na Faculdade de Medicina UFO, no programa Fica Vivo, nas redes estadual e municipal de ensino e no movimento sindical. Atualmente é pesquisadora e coordenadora adjunta do projeto PRONASC, da Juventude na Fundação Oswaldo Cruz, onde estuda as intersecções entre relações raciais e políticas públicas. Ufa, que currículo, Nossa, hein, Matheus? Até gaguejei aqui, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, professor Guimes. Boa noite, Thaís, Matheus. Boa noite. Boa noite, professor Andréia. Boa noite, Thaís. Boa noite, Matheus. Boa noite, Andréia. Boa noite, professor Guimes. Boa noite, Andréia. E hoje iniciamos nosso papo. Eu pergunto primeiramente, professor Guimes, se você poderia explicar para nós e para os nossos ouvintes o que significa dizer que o Estado brasileiro construiu e ainda constrói leis que desfavorecem a população negra. Poderia nos contextualizar um pouco sobre a origem disso? Eu vou começar na época do Império. Então a gente tem algumas leis, né, que eram leis que impediam a população negra de ter acesso aos lugares sociais. Então, por exemplo, em 1850, a Lei da Terra, no artigo 1º, ela estabelece que as terras do Estado, chamadas de devolutas, elas só poderiam ser adquiridas por compra. E, obviamente, quem é escravizado, né, não pode comprar, porque não é um trabalho remunerado. 4 anos depois, você tem um decreto chamado Decreto Couto-Ferraz, que impede que a população negra tenha acesso ao ensino primário e secundário, né? Que seria, na verdade, hoje o fundamental e o médio. Então, impede de estudar, não tem acesso à terra. Aí, em 1888, tem a famosa Lei Áurea, que a gente sabe que não significou praticamente nada, né? Porque não teve políticas de inclusão, né? Não teve ações afirmativas. E apesar de que tinha, por exemplo, o engenheiro negro, o André Rebouças, que ele tinha um projeto de reforma agrária, né? Mas aí, nesse momento, já estava tendo já um ensaio do golpe, né? Daquilo que seria a chegada da República. Então, em 1889, vem a proclamação da República, ou o golpe, né? Que instaura essa República Velha. E aí em 1890, 2 anos depois da abolição, o primeiro Código Penal da República, no capítulo 13, o capítulo é intitulado Dos Vadios e Capoeiras. Então o que acontece? Você criminaliza as manifestações culturais negras, e a vadiagem é um crime para quem não tem emprego, né? Então aí você tem o quê? Você tem, na minha visão, a criminalização do corpo negro. Então, ser negro é sinônimo de ser um criminoso, né? E
E isso vai se desdobrando, né? Quer dizer, isso tem as ciências na época, né? A psicologia, medicina, direito, criminal, que vão atestar, né, de alguma forma, que a população negra era inferior intelectualmente e ela também é propensa à violência, né? Daí que essas legislações são coisas que vão permanecendo, inclusive, no nosso inconsciente, né? Então ela vai estruturando esse racismo, dizendo que, olha, você tem um público que é um público violento, um público inferior intelectualmente, e a gente então já era tratado como coisas, né? E assim permanece, né? Então essas leis vão estruturando esse racismo. E aí, se você pega a Constituição de 1934, ela vai dizer que no artigo, acho que é 138, que o Estado brasileiro, ou seja, o município, o Estado e a Federação, eles têm que implementar e incentivar a educação eugênica. Então você tem o quê? Você tem todas essas características que vêm lá do Império, e aí você chega no Estado Novo ali, e você vem com essa questão que a educação tem que ser eugênica. E quando é que a educação deixa de ser eugênica no Brasil? Nunca. Porque você chega... A possibilidade de a educação não ser eugênica vem com a Lei 10.639, em 2003, no século XXI. E o que acontece? Nada. Mais de 20 anos da lei, são 22 anos, e teve uma pesquisa do Instituto Gueledés, junto com a Alana, que demonstrou que menos de 70% dos municípios do Brasil cumprem a lei de forma efetiva. Só que o problema não são os municípios, o problema são as universidades, que formam os profissionais, que formam os médicos, vão cometer violência obstétrica, e a maior vítima são as mulheres negras, formam juízes que aumenta a pena de um condenado por causa da cor, como foi, acho que não se me engano, no Paraná. A juíza deu a sentença dizendo, não, então, por causa da cor, eu vou aumentar a sentença. Então, tudo isso faz parte de uma estrutura que vem da escravização, né? O Brasil é construído em cima da escravidão, que não acabou. Né? Então, isso para mim, eu falo que as leis, né, elas acabaram estruturando, porque a posição do Estado, né, acabou estruturando, consolidando o racismo, né? E as políticas de ações afirmativas vêm no sentido de tentar, minimamente, romper, né, com a estrutura racial. Agora, se a educação é um lugar fundamental para isso, a gente está longe, né, de vencer o racismo no Brasil. Mas a gente continua lutando, né? Então é mais ou menos assim que eu penso a estruturação do racismo. André, a gente também, somado a essa resposta do professor Gimes, a gente sabe que existem muitos mecanismos hoje mais sofisticados, às vezes até invisíveis, assim, de leis que desfavorecem a população negra, como, por exemplo, essa tentativa de reduzir o número de quantidade de vagas de pessoas das ações afirmativas nas universidades e com os cursos. A senhora pode dar uma opinião sobre isso, também sobre essas leis que diminuem um pouco? Eu vou partir um pouco do que o professor Gimes trouxe com relação à criminalização do corpo negro, né? A gente hoje entende, pelo menos do ponto de vista da sociologia, que tem um conceito que sempre pega, que é a criminalização da pobreza. Então, como que a criminalização da pobreza, ela é efetiva considerando os processos legais, né? Temos leis que, de alguma forma, impedem, mas que outras que vão permitir que algumas violências acontecem contra as pessoas negras, né? Por que eu estou fazendo esse desenho de criminalização da pobreza e criminalização do corpo negro? Não tem diferença. Se a gente entende que o capitalismo está a serviço do racismo e o racismo a serviço do capitalismo, isso é uma coisa que vai e volta, a gente consegue entender que nenhuma lei vai ser suficiente para garantir a sobrevivência de pessoas que são criminalizadas. Se a gente está falando de pobreza e de corpo negro, a gente está falando da mesma população. E aí, nesse sentido, eu fui anotando aqui algumas coisas. Quando a gente pega, por exemplo, a Lei de Drogas de 2006, ela é a lei que permitiu que o Brasil entrasse
no topo das populações mais encarceradas do mundo, né? Então, a confusão, entre aspas, entre traficante e usuário, isso não fornece, por exemplo, uma forma de equilibrar a questão do uso e a questão do tráfico, né? E aí eu já quero colocar, assim, de antemão que essa perspectiva de que a segurança pública serve a uma política de guerra às drogas, de combate às drogas, né? É uma falácia, considerando que existe essa tentativa de aproximar a política de saúde com política de segurança pública. Se a gente pensa, né, no âmbito da lei de drogas, considerando esse desenho de criminalização da pobreza, a gente chega em situações como essas que a gente assistiu agora no Rio de Janeiro, né, da chacina no Alemão e na Penha, uma chacina desenhada pelo Estado, pelas forças policiais do Estado, em nome de uma lei, que é a lei de drogas, em nome de um controle do tráfico nesses territórios, e, ao mesmo tempo, tentando combater algo que é artifício do próprio Estado. Então, como que surge uma favela? Ela é resultado de um processo histórico de um mau planejamento urbano e uma falta de responsabilidade do próprio Estado em conceder ou alimentar políticas habitacionais, né? Então, você tem uma engrenagem que faz com que o racismo funcione como modo de fazer, né? Ele acaba organizando as pessoas, ele organiza o consumo das pessoas, ele organiza o lazer das pessoas. E aí, nesse sentido, ele continua persistindo em manter uma lógica de não acesso, uma lógica de não cuidado, uma lógica de violências institucionalizadas, né? Tanto que isso passa a ser banalizado. Se a gente pega hoje lá o Instagram dos governantes do Rio de Janeiro, tem pessoas apoiando. E aí, ao mesmo tempo, você vê aquela cena daquelas pessoas na Penha ou no Alemão, você se questiona, você fala, mas é isso mesmo, né? Por que esse ambiente é criminalizado? Por que entra caveirão da forma como entra caveirão? Por que tem tanto lixo na rua? Por que não tem um serviço de iluminação específico? Por que a política de saúde não chega? Às vezes, são espaços que têm muito mais ONGs, muito mais organizações da sociedade civil do que serviço do Estado, né? E aí, lembrei agora de um documentário, né, que o Lázaro Ramos protagonista, que é o Quanto Vale é por Quilo, que ele vai trazer justamente essa materialização da domesticação desses corpos, né? E começa com as crianças. Então, acho que são muitas coisas, né, pra gente falar do ponto de vista legal, mas eu trago aqui a questão da lei de drogas, que pra mim é esse desenho, né, que de alguma forma e de uma maneira muito profunda acaba mantendo essa criminalização, essa persistência dos estigmas sobre determinados corpos e construindo de uma maneira muito efetiva barreiras para que essas pessoas elas não acessem a política de vida, né? Não acessem programas programas de proteção social, programas de garantia de direitos, programas de educação, enfim. Então, as ações afirmativas, elas servem um pouco a essas violências institucionais, mas, ao mesmo tempo, dependendo da forma como são construídas, elas não permitem que esses acessos sejam plenos, né? Não tem vaga na universidade para todo mundo. Então, a gente entende que são legislações que, historicamente, tentam, de alguma forma, remediar, mas com gota muito homeopática, ao mesmo tempo que você tem uma estrutura muito maior e organizada para fazer com que algumas pessoas não tenham a maioria das pessoas não tenham uma ascensão social e não conseguem, né, construir projetos de vida. Certo. Já que a gente conseguiu falar um pouco, né, sobre da onde que veio toda essa estrutura e como ela ainda se mantém,
a gente sabe que o conceito de necropolítica é um conceito que está ganhando cada vez mais força e mais espaço, né, quando a gente fala sobre racismo estrutural. Então, vocês podem se organizar, né, para ver quem começa, mas vocês podem explicar melhor o que esse conceito significa e como que ele se manifesta no Brasil atualmente e, principalmente, quais são os impactos, tanto diretos quanto indiretos, na saúde da população negra, seja ela física ou mental. Posso começar? Então, a necropolítica, né? Dentro desses modos de fazer do racismo, né, vou iniciar, né? O que é importante a gente considerar? O racismo, ele não está pairando, ele não está por aí, ele não é uma ideia, ele é uma estrutura. Quando a gente pensa em estrutura, a gente precisa entender como que está organizado na nossa vida. Como sujeitos sociais, nós temos as nossas performances, né? De socialização, de interação, enfim. Nesse cenário, a perspectiva que temos uns dos outros, ela é construída muitas vezes por olhares eurocêntricos, né? Então, referência de história do Brasil, se a gente pega lá aquela primeira interpretação da escola, Pedro Álvares Cabral, descobrindo um espaço que tinham pessoas selvagens, enfim, como se não tivessem pessoas aqui, né? Então, eu acho que o estigma, o estereótipo, é uma das principais formas da gente entender como que esses sujeitos interagem e constroem no outro intelectualidade, subjetividades, nesse grau de comparação, né? Então, o sujeito negro, ele é um sujeito marcado por questões fenotípicas, né? Se a gente pega, por exemplo, né, como é que surge uma ação afirmativa para a universidade, né? E aí o professor Guimes pode falar um pouco mais disso melhor do que eu, porque é uma pessoa que está nessa luta aí há muito tempo, inclusive consolidando formas de fazer para que essas ações funcionem. Mas aí o que eu estou querendo dizer? A partir do momento que existem esses estigmas e o fenótipo, ele é um desenho dessa caracterização desse indivíduo negro, né, o que de alguma forma sustenta a nossa identidade, ele é necessário para a gente conseguir construir uma forma de se perceber, né? O indivíduo negro, ele se percebe pelo espelho. E aí, nesse processo, se identificar como um sujeito negro parte, primeiramente, desse estranhamento do outro sobre você e da forma como ele te nega. E, ao mesmo tempo, a forma como que essa negritude é construída quando você se autoafirma, né? Então, o processo de autoafirmação, ele vem desse olhar do outro primeiro, que é um olhar mais estigmatizado, que é um olhar estereotipado, e com as tecnologias de convivência em comunidade e família, a gente consegue entender algumas percepções de identidade. Essas identidades, elas não são identidades soltas, né? São identidades históricas, são coisas que são carregadas desde que Brasil é Brasil, e também acho que nesse momento a identidade não é algo que é colocado. Estou entendendo nesse momento de vida que as pessoas escolhem olhar para si e construir uma identidade. Isso acaba sendo resultado também de muito o que vem do que a gente está tentando construir como ação afirmativa, né? E aí, obviamente, existem contradições nesse processo, né? A gente vê aí que tem pessoas que vão tentar fraudar a política de cotas, né? Que vão para uma sala de bronze, às vezes não dá muito certo, fica laranja e ele é questionado. E aí existem também as bancas de heteroidentificação, que são formadas por pessoas especialistas e que vão conseguir, por meio dessa questão do fenótipo, principalmente, identificar se aquela pessoa, ela tá nessa condição de cotas, né? Porque a gente tem que colocar nessa questão de condição, porque senão vira um espaço que todo mundo pode aceitar. Se a gente considera a questão da afroconveniência, né? Que a pessoa ser negra quando é mais conveniente para ela, vou ser negra aqui hoje porque eu tô querendo transitar ali naquele lugar e vou colocar uma roupa mais assim ou mais assim, enfim. Ou hoje eu não vou me preocupar com isso, né? E isso despolitiza muito, se esvazia a pauta
das ações afirmativas. Então, assim, acho que é importante a gente reconhecer que a construção dos estigmas e dos estereótipos, elas são fundamentais para a gente entender qual corpo é parado por um policial, ou por um porteiro, ou de uma pessoa que está na rua com uma outra pessoa, uma branca, uma negra, e a branca às vezes anda mais rápido, né? Então, esse desenho, essa questão mais do visual, né? O que você vê primeiro, ela traz pra gente uma marca, né? A gente tá num contexto de Brasil que o racismo é de marca, mas não só. Tem outras questões para considerar com relação a isso. Nesse desenho, a gente entende que a maioria das violências institucionais, elas acontecem por conta da criminalização desses corpos, por conta desse desenho histórico, desses estereótipos e desses estigmas. Considerando isso, quando a gente entende que algumas políticas públicas, né, na verdade a maioria delas, são construídas por políticas de não fazer viver, a gente está entendendo que existe uma contribuição das instituições no que diz respeito a políticas de morte. Então, a necropolítica, ela nada mais é do que esse desenho da política de morte. Eu trouxe um pouco a questão da lei de drogas, porque ela é um ótimo exemplo para a gente pensar tudo o que essa guerra às drogas proporciona para a juventude negra, principalmente, né? Mas não só para a juventude, porque esses jovens têm mães, têm irmãs, têm esposas, e a maioria enfim, a maioria dessas mulheres são as mulheres que de alguma forma vão ser impactadas também por essa política de drogas, né? Então, quando a gente considera a necropolítica como sendo uma política de morte e não uma política para o fazer viver, a gente entende o impacto desses estigmas e desses estereótipos em todas as políticas que a gente transita, né? Lá na medicina, por exemplo, se eu não me engano, bloco 2A, do laboratório. Sim. Alguns estudantes, né, assim que saiu o M8, aquele filme, alguns estudantes, eu não estava lá mais, me procuraram para dizer, professora, tinha corpo lá que a gente tem certeza que é um corpo de uma pessoa negra. E esses corpos, eles chegam na universidade como corpos de pessoas indigentes. E pessoas que, por meio do estereótipo, têm um nariz mais largo, têm as características mais negroides, né? Então, quando a gente está falando de 2025, uma faculdade de medicina, de uma universidade pública, será que existe uma documentação que está falando desses corpos? De onde que vêm esses corpos, né? Então, assim, estamos deixando de praticar necropolítica também, porque eu estou entendendo que a necropolítica ela é uma forma de controle que faz com que a população negra não tenha as possibilidades de vida, de dignidade, de controle dos seus próprios corpos, né? Eu acho que o controle dos próprios corpos é algo que ajuda a gente a pensar nesse sentido. E aí, se a gente pensa em aspectos como, por exemplo, as políticas de educação, né? Por que a gente precisa pensar, por exemplo, numa educação de jovens e adultos nesse período da nossa vida? Porque lá atrás foi negado a educação de pessoas que foram escravizadas, né? Se tinha ensino, o ensino era noturno e essas pessoas precisavam trabalhar. Então, assim, sem educação, e a gente está aqui na universidade, vivendo a promessa da educação, sabendo da importância disso, e a forma de como a educação nos coloca como protagonista das nossas próprias histórias, dos nossos caminhos, né? Então, nesse sentido, como que essa educação negada, hoje colocado como EJA, tem a ver com necropolítica, né? Porque lá atrás, de alguma forma, a gente precisou fazer com que a morte social dessas pessoas que vão buscar a EJA hoje acontecesse, né? Porque tem a questão da morte social, que ela não é necessariamente um corpo estirado no chão, mas é a forma como que essas pessoas vão construir as suas mentalidades, a sua autoestima, para ter um cenário de caminho possível para a vida, né? Então, para mim, nesse sentido, né, considerando que o racismo ele é essa estrutura de interação entre as instituições,
e dos indivíduos em si, a gente entende que esse conceito, ele provoca a não ascensão mesmo dessa população negra, justamente porque, por artifícios em todos os setores da vida, essa pessoa ela vai se fragilizando e não conseguindo manter uma lógica de bem viver, né? Vamos colocar assim, de garantia de direitos plenos. Então, para além da questão da necropolítica, como a gente viu lá, como a gente vê, né, nas chacinas, nos massacres e etc. E no dia a dia, né, do exercício da polícia, enfim, a gente também convive diariamente com espaços que a gente não consegue transitar, que a gente não consegue ultrapassar limites, né, enfim. Eu acho que é um pouco disso, né, e os impactos na saúde da população negra, eles são esses físicos de morte mesmo, mas também os impactos mentais, né? Eu acho que a teoria do afropessimismo, ela traz um pouco disso pra gente. O que a gente, como pessoa negra, sente quando vê uma chacina na favela? Isso não é um sistema para minar só a favela. Então, você tem outros impactos aí, indiretos, que não são indiretos, do meu ponto de vista, porque isso nos atinge diretamente. E a gente vai levar isso para tentar criar uma certa racionalidade de compreensão quando a gente acessa esses espaços que historicamente nos foram negados. Quando você chega numa universidade, você vai querer estudar alguma coisa relacionada à população negra, porque aquilo ali é algo que te incomoda, mas não te incomoda à toa, né? Uhum. Te incomoda porque em algum momento você viu, ouviu e ficou se questionando do porquê. E aí na universidade vão acontecer outras violências, mas aí a gente pode falar disso depois. Então, hoje o papo tá muito bom, né? Mas já deu o nosso tempo por hoje, mas semana que vem nós voltamos na mesma hora com esse mesmo tema. Então, para mais atualizações, nos acompanhem pela rede social @afrosaúde. É isso mesmo. Apesar de o papo estar muito bom, ele cabe muito bem, né? Um próximo episódio, então a gente retorna com os mesmos convidados no próximo episódio. Boa noite e até a próxima. Boa noite.